Sermão do Monte, capítulo 46, parte 3. O argueiro e a trave. Aquilo que um homem houver edificado sobre o fundamento que é Cristo, quer seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, tudo será testado por meio do fogo. Parte das realizações de cada um de nós será inteiramente destruída, como a madeira, o feno e a palha. Embora o próprio indivíduo crente venha a ser salvo, todavia, como que através do fogo, versículo 15. Mas essa passagem inteira aponta para um julgamento das nossas realizações nesta vida, desde o tempo em que nos convertemos ao Senhor, e particularmente nesse trecho bíblico, como é lógico, está em foco a pregação do Evangelho e as realizações dos ministros na igreja. Então, em 2 Coríntios 5, o julgamento envolve não apenas os ministros do Evangelho, e sim todos os crentes, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 10. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. Versículo 11. Essas palavras não foram dirigidas a pessoas incrédulas, mas antes a crentes. Os crentes haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo e ali haverão de ser julgados conforme aquilo que tiverem praticado por intermédio do corpo, incluindo tudo quanto for bom ou mal. Mas esse julgamento não terá por finalidade determinar o nosso destino eterno. Não se trata de um julgamento para decidir se iremos para o céu ou para o inferno. Não, essa questão já foi inteiramente resolvida, mas é um julgamento que haverá de afetar o nosso destino eterno, embora sem determinar se esse destino será o céu ou o inferno, mas decidindo o que sucederá conosco na dimensão da glória. Não nos são fornecidos nas Escrituras maiores detalhes do que esses, mas que haverá um julgamento referente aos crentes é algo claro e especificamente ensinado na Bíblia. Esse tema pode ser novamente encontrado em Gálatas capítulo 6, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Essa é uma alusão àquele mesmo julgamento. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mas também se lê aqui: cada um levará seu próprio fardo. Cada um de nós é responsável pela sua própria vida, conduta e comportamento. Uma vez mais, desejo enfatizar que isso nada tem a ver com a determinação de nosso destino eterno, mas trata-se de algo que estabelecerá certa diferença por tratar-se de uma aquilatação do valor de minha vida, desde o momento em que me tornei crente. Além disso, há aquela comovente declaração de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18, onde, referindo-se a Onesíforo, Paulo agradece ao Senhor por aquele homem que se mostrara tão bondoso com ele quando se achava encarcerado. Eis a oração de Paulo por Onesíforo. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Naquele dia em que o julgamento dos seguidores de Cristo tiver de ocorrer, que o Senhor tenha misericórdia dele. E em Apocalipse 14, versículo 13, lemos aquela declaração a respeito de todos quantos morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. As suas obras os acompanham. Sim,
nossas obras nos seguirão. Portanto, a principal razão pela qual os crentes não devem julgar é para que não sejam julgados pelo Senhor. Havemos de vê-lo tal e qual Ele é. Havemos de nos encontrar com Ele e então esse julgamento acontecerá. Se naquela oportunidade não quisermos ficar envergonhados, conforme afirma o apóstolo João, ver 1 João capítulo 2, versículo 28, tenhamos o máximo cuidado agora. Se quisermos ter a confiança no dia desse juízo, então teremos de andar criteriosamente aqui e agora. Se julgarmos, seremos julgados em termos do mesmo julgamento. Por conseguinte, temos aqui uma informação que jamais devemos perder de vista. Embora sejamos crentes, justificados pela fé, e embora tenhamos a certeza de nossa salvação e saibamos que nos estamos dirigindo para o céu, ainda assim estamos sujeitos a esse julgamento aqui na vida, tanto quanto no após-túmulo. Esse é o claro ensino das Escrituras, e esse ensinamento é sumariado nesse segmento do Sermão do Monte por nosso Senhor Jesus Cristo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não está envolvida meramente a ideia que se você não quer que outros opinem adversamente sobre você, então também não exerça julgamento crítico sobre os outros. Isso também faz parte do quadro e exprime uma verdade. Contudo, muito mais importante do que isso é o fato que você está se expondo ao juízo e haverá de responder pelas suas atitudes. Você não perde a sua salvação, mas é evidente que perderá algo. Isso nos conduz à segunda razão aduzida por nosso Senhor Jesus, em vista da qual não devemos julgar. Acha-se no segundo versículo: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Poderíamos colocar essa questão na forma de um princípio. A segunda razão para não julgarmos o próximo é que, ao assim fazermos, tão somente estaremos atraindo juízo contra nós mesmos, e até chegamos a estabelecer o critério de nosso julgamento. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Uma vez mais, isso não indica meramente o que outras pessoas possam fazer contra nós. Costuma-se dizer que cada indivíduo é pago na mesma moeda que usa, e isso é uma perfeita verdade. Os homens que se mostram minuciosos ao examinarem e aquilatarem os outros, que falam sobre os pequenos defeitos que veem nos outros, com frequência se espantam quando essas mesmas pessoas os julgam. Não podem compreender o fenômeno, mas estão sendo julgados segundo o seu próprio método e por sua própria medida. Todavia, não podemos deixar a declaração nesse ponto. É necessário que avancemos um pouco mais, porquanto as Escrituras também vão além. Na realidade, nosso Senhor estava declarando que o próprio Deus, nesse julgamento que temos estado a descrever, nos julgará em consonância com os nossos padrões pessoais. Busquemos alguma autoridade escriturística no que concerne a essa interpretação. Consideremos a afirmação do Senhor Jesus, conforme se acha registrada em Lucas capítulo 12, onde ele fala em alguns que serão punidos com muitos açoites ou poucos açoites. E diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Versículo 48. O Senhor Jesus ensinou-nos, portanto, que Deus atua em harmonia com esse princípio. Além disso, diz a declaração de Romanos 2, versículo 1: portanto,
és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas.